Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito feliz de poder estar mais uma vez na casa do Senhor, adorando e exaltando o teu santo nome. É um privilégio quando podemos cultuar ao Senhor juntamente com todos os irmãos. Glória a Deus. Quero aproveitar também a oportunidade e parabenizar o nosso pastor pelo dia de hoje, o dia do pastor. Interessante, pastor, que a palavra pastor no hebraico, ela tem alguns significados além de pastor. Aquele que apacenta, aquele que assiste, mas o que eu mais gosto é aquele que é amigo. Então, além do Senhor ser o nosso pastor, aquele que nos apacenta, aquele que nos assiste em todos os momentos também é um grande amigo. E isso nos deixa muito felizes nessa noite. Que Deus abençoe. Também estendo o cumprimento a todos os pastores e evangelistas que estão aqui nessa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Gostaria de ler do primeiro versículo até o versículo de número 12. Todos encontraram, amém? Diz assim o texto: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Glórias ao Senhor. Quantos podem adorar a Deus por esta palavra? Queridos irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso da Bíblia Sagrada, aonde vai nos trazer o relato muito conhecido que tem por título O Paralítico de Cafarnaum. Todos conhecem essa história tão emblemática da Bíblia. O que eu acho interessante é que 3 dos 4 evangelistas, eles relatam essa mesma história. Mateus, Lucas e Marcos são os 3 que relatam essa mesma história. E Marcos, ele tem uma particularidade nesse texto, que ele traz alguns detalhes que Mateus e Lucas não trouxeram.
Então, se nós formos observar, Jesus está entrando em Cafarnaum. Cafarnaum não era a cidade natal de Jesus, nós sabemos disso, mas Jesus cresceu em Nazaré, morou a sua maior parte da sua vida em Nazaré, mas Jesus sempre estava em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade muito grande, politicamente muito acessada por todos naquela época, e Jesus sempre estava passando por Cafarnaum. E em Cafarnaum existia muitos religiosos, muitos doutores, muitos escribas que residiam naquele lugar. E a Bíblia diz que um desses dias Jesus está passando e entra em Cafarnaum, e no versículo 1 diz: e soube-se que estava em casa. Nessa ocasião, Jesus não foi para uma casa alheia, Jesus estava na casa de Pedro. Pedro, ele tinha uma casa fixa em Cafarnaum. Então toda vez que Jesus entrava em Cafarnaum, que ele passava por aquela cidade, Jesus tinha um lugar fixo para residir, era a casa de Pedro. E as pessoas sabiam que quando queriam encontrar-se com Jesus, aonde eles iriam? Na casa de Pedro, porque sabia que Jesus estaria naquela casa. Aleluia. Toda vez que Jesus entrava em Cafarnaum, alguém dizia: Jesus está chegando na cidade. Aonde é que ele vai estar? Na casa de Pedro. Vamos até lá. Porque aonde a presença de Jesus está, irmão, atrai a multidão. Aleluia. Aonde a presença de Jesus está, ela atrai a multidão. E olha que interessante, nesse episódio aqui, nós observamos que Jesus está na casa de Pedro. Era normal Jesus passar na casa de Pedro quando estava em Cafarnaum. E aí diz o versículo 2: e logo se ajuntou tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Glória a Deus. Jesus decide fazer um culto na casa de Pedro. Naquela época existiam 3 lugares que eram autorizados aos judeus fazerem culto. O primeiro era no Beit Hamikdash, ou seja, no templo sagrado. No templo sagrado, aonde a multidão de judeus iam para servir ao Senhor, adorar ao Eterno. Era um lugar grande. Mas também existiam as sinagogas, aonde eram pequenas congregações que haviam em determinados lugares onde as pessoas das comunidades mais humildes iam adorar a Deus. Mas quando não podiam ir no templo e quando não podiam ir na sinagoga, eles faziam culto em casa. Pergunta para essa pessoa que está falando: como é que está o teu culto em casa? Aleluia. Eles cultuavam em casa. Porque o teu culto e o meu culto, irmão, não é só quando nós chegamos aqui. Você tem que vir cultuando de casa. O teu culto e o meu culto tem que começar da nossa casa. A tua casa é o altar do Senhor. O teu lar é onde Deus habita. Aleluia. A tua casa tem que ser uma extensão da igreja e vice-versa. Então Jesus e Pedro decidem fazer um culto em casa. Oh glória. E todo culto que se preze a Deus, irmão, tem que ter palavra. E veja no texto que Jesus, pastor Carlos, ele não inventou muita coisa não. Jesus, para atrair a multidão, não precisou fazer coisas mirabolantes. Ele apenas abriu a boca e começou a anunciar-lhes a palavra. A palavra atrai o pecador, irmão. A palavra atrai aquele que está necessitado. Não precisa fazer coisas mirabolantes, não precisa fazer coisas diferentes, não. É só abrir a boca e pegar a palavra e pregar o evangelho, que Jesus, ele traz aqueles a quem ele há de salvar.
Jesus aqui foi prático. Ele começou-lhes a anunciar a palavra. E o interessante desse texto, antes de eu entrar aqui nesse particular, é que quando nós lemos esse texto aqui, a gente encontra 4 visões. Nós encontramos 4 visões. Que visões são essas? Nós podemos olhar pela ótica da visão da multidão. Diga, a visão da multidão. Também podemos ver o texto na ótica da visão do paralítico. Diga, a visão do paralítico. Mas também nós podemos ver esse texto na ótica da visão dos 4 amigos. Diga, dos 4 amigos. Mas hoje eu quero compartilhar a 4ª visão, que é a visão de Jesus. Diga, a visão de Jesus. Nós já ouvimos muitas vezes esse texto sendo pregado, da visão dos 4, né, que pegaram aquele paralítico. Você conhece esse texto de cor e salteado, que levaram, que tiveram um esforço, que tiveram altruísmo, que tiveram tantas coisas. Isso é uma maravilha. Também já ouvimos falar sobre a multidão que apertava, que a multidão se aglomerava na porta daquela casa. Já ouvimos também pregar sobre a visão do paralítico que está sentado, está deitado ali naquele esquife, naquela cama, não pode se levantar, esperando algo acontecer. Mas nessa noite eu quero falar um pouco aqui com os irmãos sobre a visão de Jesus. Aleluia. E a primeira coisa que eu vejo da visão de Jesus nesse texto é que Jesus viu a necessidade espiritual daquela multidão. Jesus, quando olhou aquela reunião, aquele culto, primeira coisa que Jesus viu, não foi o paralítico. Jesus não olhou para os 4 amigos que trouxeram a cama, mas Jesus olhou a multidão. A multidão. Jesus estava pregando a palavra, a multidão aglomerava-se, e o texto diz: e logo ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. Eu fico imaginando todo mundo tentando achar uma brecha para ouvir a pregação de Jesus naquela hora. Todo mundo, irmão, imagina você que gosta de um determinado pregador, que gosta de ouvir alguém ministrando a unção de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então agora você imagina Jesus pregando a palavra que é dele mesmo. O próprio verbo transmitindo, verbalizando, aleluia, a palavra, tirando de dentro dele e entregando para a multidão. Oh, aleluia. Eu começo a vibrar quando eu fico imaginando, irmãos, aquele momento, Jesus abrindo a boca. Quando Jesus tinha 8 anos de idade, a Bíblia diz que eles foram para Jerusalém. Maria e João levaram, Maria e o seu pai José levaram Jesus para Jerusalém, de Nazaré para Jerusalém, porque era dia da festa de Páscoa. E nós sabemos que nas festas judaicas todos migravam para Jerusalém para adorar ao Senhor. Em uma dessas festas Jesus foi levado pelos seus pais, e quando acabou a festa todos estavam retornando para casa. Aí de repente, no meio do caminho, José e Maria olharam e falaram: cadê Jesus? Cadê o menino? Nós não estamos vendo ele. Será que a gente perdeu ele no meio dessa multidão? Aí alguém disse: olha, ele está lá no templo. Ele está lá disputando a palavra com os doutores e com os mestres. 8 anos de idade, irmão. Aleluia. Os mestres olhavam para aquele menino, colocavam a mão no queixo e diziam: mas que sabedoria é essa? Oh, aleluia. Com quem que ele aprendeu? Qual foi o rabino?
Qual foi o sacerdote? Aleluia. Mal sabiam eles que era a própria palavra encarnada que estava diante deles ali. E quando ele abria a boca, irmão, aleluia, saíam palavras de vida eterna. É a mesma palavra que está sendo ministrada na tua vida e no teu coração nessa noite, meu irmão. Aleluia. A palavra aqui não é minha, a palavra aqui é do Senhor. Então recebe nessa noite a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que transforma. Quem recebe essa palavra nessa noite? Você e eu estamos aqui, não é por causa do nosso pastor, não é por causa da diretoria da igreja, mas você está aqui nessa noite por causa da palavra. É a palavra que te trouxe aqui, é essa palavra que nos trouxe aqui, é essa palavra que nos mantém de pé. Oh! É essa palavra, irmãos, que está nos sustentando até aqui. Aleluia. Porque nós estamos visando a Jerusalém celestial. Aleluia. E é essa palavra que está nos conduzindo, que está nos levando. Aleluia. Jesus está anunciando esta palavra. A multidão se aglomera. E Jesus olha e vê a necessidade da multidão e começa a lhes pregar a palavra. Jesus não perdeu a oportunidade. Olhou a necessidade de cada um que estava ali, como ele está olhando aqui hoje. A necessidade de cada um de nós que estamos aqui. Cada um de nós temos uma necessidade diferente. Cada um de nós estamos passando por um problema diferente. Se eu fosse aqui perguntar para a igreja, aos irmãos, quantos estão passando por problemas, por adversidades, talvez a noite seria pequena para todos aqui expressarem o que estão enfrentando, mas o que eu glorifico a Deus nessa noite é que todos nós, por mais luta, por mais adversidade, por mais vento, por mais tempestade que estejamos passando, nós todos estamos debaixo da mesma palavra. Oh, aleluia! Todos estamos debaixo da mesma palavra. E Jesus olha o coração daquela multidão, de cada um. Jesus olha dentro da alma. Enquanto as pessoas que estavam ali estavam olhando talvez outras coisas, Jesus estava olhando para dentro do coração de cada um deles. E começou-lhes a anunciar a palavra, porque Jesus, irmão, sabia que a única coisa que cura o coração do homem é a palavra. É a palavra que cura, é a palavra que restaura. Aleluia, aleluia. Talvez alguém olhasse aquela situação do paralítico e dizia: pô, a coisa mais importante aqui é esse paralítico levantado aí, é esse paralítico ser curado. Em contrapartida, Jesus não está olhando a condição física do paralítico, mas ele está olhando o coração de cada um que está lá, e ele está vendo: esse aqui precisa, esse aqui precisa, esse aqui precisa. E Jesus estava lá para anunciar a palavra que cura o coração. Aleluia. O salmista diz no Salmo 63, verso 1: ó Eterno, Tu és o meu Deus, a Ti eu busco de dia e de noite, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença, numa terra árida, exausta e sem água. Davi estava expressando este Salmo 63 quando estava no deserto, quando estava fugindo de Saul, estava passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida, mas em nenhum momento ele desanimou. Ele sabia que o Deus da palavra estava com ele.
aleluia, trazendo refrigério. Em outro salmo, no Salmo 42, o salmista vai dizer: porque estás abatida, ó minha alma, e porque tu te perturbas dentro de mim. O salmista chegou a ponto de conversar com ele mesmo. Talvez se alguém olhasse para ele, pastor Ulisses, ia dizer: esse homem está ficando doido, está conversando com ele mesmo. Não, ele estava dizendo para a alma dele, para o ser interior dele, dizendo: ainda existe um Deus, ainda existe alguém que mesmo no momento de adversidade, mesmo no momento de luta, Ele ainda está velando pela minha vida. Quantos acreditam nisso? Nessa noite, não importa o que você está passando, mas o Senhor está velando pela sua vida. Você que está em casa, você que está nos assistindo pela internet, não importa o que você está passando. Se a tua alma está gemendo, não te preocupa, conversa com ela aí. Faça como o salmista diz: porque tu estás abatido, minha alma, eu tenho uma palavra para você nessa noite, minha alma. Eu tenho uma palavra de Deus nessa noite. Porque tu te abates? Quantos entraram aqui nessa noite que o seu coração está entristecido? Talvez você está esboçando um sorriso no teu rosto, mas Deus conhece o teu coração, porque aqui, como na multidão, Ele está sondando cada coração aqui nessa noite. Oh, aleluia. Está difícil, continua. Complicado, não joga a toalha, não te abate, ó alma, porque o dono da tua alma já está liberando uma palavra para você nessa noite. E a palavra é: fica tranquilo, fica tranquila, Ele está no controle, Ele não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu, Ele não perde. Quem perde o controle é a gente. A gente sente medo, a gente sente angústia, a gente sente depressão, a gente sente ansiedade, mas Ele não. Ele não. Ele está dizendo: não te abate, alma, fica tranquila, eu estou aqui. Acho que alguém já está entendendo o que Deus está falando nessa noite. Não te preocupe, eu estou aqui. O teu barco não vai naufragar, não. Fica tranquilo. Jesus não prometeu que você ia chegar do outro lado da margem. Fica tranquilo. Aleluia. Mas pastor, o vento está soprando, o meu barco está indo para lá, o meu barco está indo para cá. Não te preocupa, não pula do barco. Ele vai chegar em teu auxílio. Tu vai chegar do outro lado. Oh. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Aleluia. Fica tranquilo, é o que Deus está mandando dizer nessa noite. Fica tranquilo. Ele não perde o controle, não. Vamos partir aqui para diante, irmãos, por causa das horas. Então a primeira coisa que Jesus observou, a visão de Jesus, foi a necessidade espiritual daquela multidão. Ele veio para trazer o evangelho do reino, e ele sabia que aquelas pessoas precisavam de uma palavra. Segunda coisa que Jesus observou, na ótica de Jesus, o texto vai dizer, Marcos 2:5, diz assim o texto. Você pode ler junto comigo? Vamos lá? Marcos capítulo 2, versículo 5. Vamos lá, vamos ler, irmãos, vamos ler para ficar bem conciso. Vamos ler do versículo 3, vamos lá? Até o versículo 5, por gentileza, todos juntos. 1, 2, 3. E vieram ter com ele um paralítico trazido por 4, e não
fazendo o buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Agora os 5, vamos lá? E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Glória a Deus. Segunda visão de Jesus aqui nessa ocasião, Jesus observou a fé dos amigos do paralítico. Perceba que a fé não era do paralítico, a fé não era daquele que estava precisando, mas a fé era dos amigos, porque amigo é assim, irmão. Quando tu não acredita, tem alguém que chega do teu lado e fala assim: vai, porque vai dar certo, eu estou orando por você. Ah, mas eu não sei se vai acontecer, eu estou fraco, eu não consigo. Vai porque tu vai conseguir. Eu estou orando pela tua vida, vai dar tudo certo. Aleluia, vai. Deus está levantando pessoas que vão apontar para você e dizer: vai, porque Deus vai fazer um milagre. Vai, porque tu vai conseguir. Vai, porque tu vai chegar lá. Pegue na mão de quem está do teu lado e diga: te prepara, Deus vai levantar amigos. Deus vai ter que te levantar amigos, aleluia, para quando você não conseguir caminhar sozinho, Deus vai te levantar amigos para caminhar com você, para colocar o ombro debaixo dessa cruz e te ajudar a caminhar. Mas você não vai parar, porque Deus vai levantar amigos com fé. Aleluia. Porque tem uns, né, irmãos, que fala que é amigo, que bate nas costas, mas quando você mais precisa, que você precisa de um amigo cheio de fé do teu lado, aí a pessoa chega e fala assim: não sei não, hein, tá complicado, não vai virar, não vai dar certo, é melhor tu desistir. Aleluia. Em nome de Jesus, irmão, Deus só vai deixar do teu lado quem for verdadeiro amigo cheio de fé. Aleluia. Oh, glória. Deus só vai deixar do teu lado quem tiver fé para andar contigo, quem tiver responsabilidade para andar contigo. Deus não vai deixar qualquer um do teu lado. Deus vai arrancar, aleluia, e só vai deixar quem tiver que ficar do teu lado. De aproveitador está cheio, irmão. Quem se diz amigo, mas na hora do vamos ver, na hora do vamos ver, quando não corre e foge, começa a ficar do teu lado só para te colocar para baixo. Nessa noite Deus está dizendo: eu vou tirar. Só vai ficar do teu lado quem for para levantar a tua mão. Aleluia. Tu imagina, irmão, Moisés lá em cima do monte, Israel perdendo a batalha lá embaixo, Josué estava na frente da batalha, e a Bíblia diz que Moisés subiu com Arão e Hur, e quando Moisés estava com a mão levantada, Israel vencia a batalha. Era a Amalequita caindo para um lado, a Amalequita caindo para o outro, mas num determinado momento as mãos de Moisés se cansaram, as mãos de Moisés ficaram pesadas, porque tem momento, irmã Sara, que a nossa mão fica pesada, tem momento, pastor Carlos, que a mão quer arriar. Aí é nessa hora, é nessa hora que Deus vai colocar pessoas do teu lado, como Arão e como Hur. Peraí, Moisés, tu não vai baixar a mão não, senta aqui nessa pedra, nós vamos pegar de um lado, nós vamos pegar do outro, e vamos levantar a tua mão, e o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será glorificado. Diga aí para quem está do teu lado: Deus está preparando um Arão e um Hur para você.
Deus está preparando um Arão e um Uri para você. Deus está preparando alguém que vai sustentar as tuas mãos quando ela estiver pesada, Adriana. Deus vai preparar alguém. Deus vai preparar alguém. Deus vai preparar Arão e Uri. Jesus observa a fé daqueles homens. Jesus decide atender aquele paralítico, baseado na fé que havia nos corações dos seus 4 amigos. A fé não era do paralítico. A Bíblia não fala sobre o paralítico nessa perspectiva. A gente não sabe se o paralítico ali estava incrédulo ou se ele acreditava, ou se existia um pouco de fé. Mas a Bíblia, ela faz questão de mencionar que a fé era dos 4 que levaram. Talvez o paralítico disse assim: não adianta não, já tentamos tanta coisa, já fui médico, já fui em tanto lugar, deixa eu aqui mesmo, deixa eu deitadinho aqui no meu lugar, essa é minha sina, essa aqui a minha história vai terminar assim. Aí parece que eu vejo, é claro que eu estou conjecturando aqui, não está no texto, mas estou conjecturando, que eu vejo um olha para o outro e fala assim: tu vai deixar ele assim? Não, eu não vou não. Eu creio que Jesus, que está fazendo um culto lá na casa de Pedro, aleluia, ele pode transformar a vida desse homem, ele pode ajudar nosso amigo. Então vamos levar, vamos, pega aí desse lado que eu pego do outro, pega do outro, pega do outro, e vamos levar. Ele não quer, ele não acredita, mas a gente acredita, e o milagre vai acontecer. Aleluia. Chegaram na frente da porta da casa, não dá para entrar. Ih, vamos desistir, não dá para entrar. Como é que nós vamos colocar ele lá dentro? Olha a multidão, olha a porta, olha a aglomeração. Se fosse outros, irmão, sem propósito, sem perspectiva, viravam as costas com o paralítico e iam embora para casa. Mas a Bíblia diz: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito no meio da casa onde Jesus estava. Isso é que é amigo, irmão. É quando está tudo complicado, travado, está tudo difícil, ele não desiste de te ajudar. Ele arruma uma estratégia. Alguém olhou para o telhado, viu que era aquele telhado talvez de palha, aí falou: dá para a gente subir e colocar ele pelo telhado, já que não dá pela porta da frente, nós vamos pela porta de cima, aleluia. Já que não dá pela janela, a gente vai subir no telhado, mas ele vai receber o que ele tem que receber nessa oportunidade. Alguém subiu, amarrou uma corda e desceu o esquife na frente de Jesus. Que cena, irmãos, que cena. Jesus pregando a palavra, de repente desceu o paralítico na cama. Parece que eu vejo um silêncio. Jesus para de pregar. E aí o versículo 5, quero caminhar para o término. E Jesus, vendo-lhe a fé deles, disse ao paralítico, olha só que coisa tremenda: filho, os teus pecados estão perdoados. Peraí, tem alguma coisa errada aqui, irmão. Eles colocaram o paralítico ali para ser o que? Aí a multidão olha, conhece o paralítico, porque o paralítico era conhecido na cidade de Cafarnaum, todo mundo sabia que aquele homem era paralítico. Quando colocam ele lá, a multidão se cala, e aí nos corações eles pensam:
Agora eu quero ver o que ele vai fazer. Mas na perspectiva da multidão e dos 4 amigos era o quê? Que Jesus vai olhar, se ele é quem ele diz que é mesmo, ele vai liberar uma palavra e aquele homem vai levantar e vai sair andando. Por quê? Porque a visão da multidão não era a visão de Jesus. Porque a visão da multidão estava olhando o homem pelo lado de fora, o estereótipo. Mas Jesus, quando aquele homem desceu, ele já fez um raio-x do coração e da alma daquele homem. Porque para Jesus não adianta ter saúde física e a alma está doente. Jesus prefere muito mais curar a tua alma. Eu não estou dizendo aqui que Jesus não cura físico, não, pelo contrário, o texto vai mostrar isso. Mas eu estou dizendo que para Jesus é muito melhor, a prioridade é curar a tua e a minha alma. Porque isso aqui vai embora, mas o que está dentro de você, irmão, ele tem um destino. Aleluia! E cabe a mim e a você determinar para onde ele vai. Aí Jesus olha e diz para ele: filho, perdoado te são os seus pecados. Há um alvoroço na casa, irmão. Porque todo mundo esperava que o paralítico ele ia liberar uma palavra de cura e o paralítico ia sair andando e correndo. E aí olha o versículo 6, irmãos. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Dizendo que Jesus estava blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles não entendiam o que era o peso do perdão. Como tem muitas pessoas hoje, irmãos, que não entendem o peso de perdão. Se nós soubéssemos na verdade o que significa perdoar, irmãos, a gente não guardava rancor, a gente perdoava o nosso próximo, a gente perdoava o nosso irmão. Porque às vezes a gente fala que ama, mas a gente não tem a capacidade de perdoar. E para Jesus a maior prova de amor é o perdão. Aleluia, Deus. Pergunta para quem está do teu lado: você está preparado para perdoar? Está disposto a perdoar? Sim. Senão a gente não pode, o pastor já pregou sobre isso aqui, a gente não pode fazer nem a oração do Pai Nosso se a gente não souber perdoar. Por quê? Porque a gente ora: Senhor, perdoa as minhas falhas, assim o Senhor perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem? Aos nossos devedores. Se a gente não consegue perdoar aquele que nos faz algo, como é que Deus vai nos perdoar? Precisamos entender o poder que há no perdão, irmãos. E é por causa do perdão que nós estamos aqui. Não é por mérito próprio, não é pela nossa roupa, não é pela nossa posição na sociedade, não é, irmão, é pela misericórdia de Deus. É porque um dia Ele morreu na cruz do Calvário, é porque um dia Ele decidiu nos perdoar pela sua graça infinita, pela sua misericórdia. Ele decidiu nos perdoar e nós aceitamos a Ele como nosso Salvador, e por isso estamos aqui nessa noite. Eu vou encerrar aqui, irmãos, mas esses dias eu estava vendo um professor de química falar algo interessante, e ele falou algo que tocou meu coração. Ele falou o seguinte, que na química, para quem estuda química aqui, vai entender um pouco o que eu vou falar. Na química existem as moléculas
E para você criar um determinado produto químico ou elemento químico, você tem que ir adicionando átomos nesse elemento químico. Quanto mais átomos você colocar de oxigênio, mais esse elemento químico, essa molécula, ela vai chegando a um nível muito alto, um nível máximo. E existe um nível máximo de átomos que pode ser colocado nessa molécula, senão ela colapsa. É por isso que na química a gente vai ter o hipoclorito, o clorito, o cloreto, o clorato e o perclorato. A gente vai ter o manganato e o permanganato. A gente vai ter os óxidos e nós vamos ter os peróxidos. Percebeu? Na química, toda vez que uma molécula ela está cheia de átomos, que ela chega no seu nível máximo, nós usamos o prefixo per. Permanganato, perclorato, peróxido. Então quando você vê esse elemento químico com o prefixo na palavra per, você sabe que ele está no seu nível máximo atômico. Eu costumo ver o amor, ele é o oposto do egoísmo. Por quê? Porque no egoísmo você só dá, você só recebe. O egoísmo você só recebe, mas no amor você doa. Então quando você quer doar ao nível máximo, você não é coincidência, irmão. Lembra do prefixo per? Quando você chega no prefixo per é porque você está no seu nível máximo. Então o que Jesus disse em João 3,16? O que Jesus disse? Porque Deus amou o mundo de tal, de tal maneira, Ele doou de tal forma esse amor, que doou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos aqui nessa noite, porque Ele nos perdoou, aleluia, Ele nos perdoou. E você está aqui, e se você entrou nessa noite e ainda não recebeu esse perdão, hoje é o dia. Se você está em casa e ainda está carregando um fardo de pecado sobre você, e você não se sente perdoado, hoje é a noite que Ele escolheu para você receber esse perdão. Aleluia. Vou concluir, irmãos. A terceira visão de Jesus é a visão da necessidade do paralítico. Versículo de número 5 ainda: e vendo a fé deles, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Jesus viu que a necessidade física dele era importante, mas muito mais importante era a necessidade espiritual. Então Jesus perdoa os seus pecados. E a segunda necessidade é a física, porque no versículo de número 6 e 7, versículo 8: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Versículo 9: qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus olha para aqueles que estavam arrazoando, estavam falando em seu coração: quem é este? Está falando blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Aí Jesus olha para ele e diz: eu sei o que vocês estão pensando no coração. Para vocês é mais fácil eu dizer para o paralítico levantar e andar, né? Então para vocês saberem, oh aleluia, Jesus não precisava mostrar nada para ninguém, irmão. Mas também Jesus não fica para trás. Ele olha para a multidão e diz: então vocês querem? Então para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra para perdoar pecado, olhou para o paralítico e disse:
levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Automaticamente o paralítico levantou, sentiu que os seus pés estavam firmes, pegou a cama e saiu adorando, e saiu glorificando, e saiu exaltando. Glória! Aleluia. Levantou, pegou a sua cama e foi para sua casa. Toda a multidão ficou atônita, olhando para Jesus, olhando e dizendo: hoje nós vimos milagre neste lugar. Creram porque viram, mas a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você é bem-aventurado, minha irmã e meu irmão, porque nós estamos aqui, a gente não viu este milagre, nem muitos outros que aconteceram, mas nós cremos que o mesmo Jesus que curou o paralítico, que curou a mulher do fluxo de sangue, que curou o cego de Jericó, aleluia, que libertou o gadareno, é o mesmo Jesus que está aqui nessa noite, e que pode curar você, que pode libertar você, que pode transformar você. Por quê, pastor? Porque a palavra não muda, a palavra é a mesma. Jesus é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará sendo eternamente o mesmo. Ele não muda. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Com a orientação do nosso pastor, eu quero fazer um convite especial para você. Tanto você que está aqui na nave do templo, quanto você que está em casa, ou está no trabalho, ou está em algum lugar acompanhando este culto, cultuando a Deus conosco através da internet. Eu quero fazer um convite especial para aqueles que ainda sentem o fardo do pecado sobre a sua vida. Jesus convidou a todos nós a dividir com Ele este fardo, porque o fardo dele é leve e suave. Entregue esse fardo para Jesus que você tem carregado até hoje. Eu quero perguntar aqui na nave do templo, na galeria, se tem uma pessoa ou mais que gostaria de dar um passo para Jesus. Oh, aleluia. Não sinta vergonha, porque Jesus, Ele está aqui por sua causa, por minha causa. Você que se afastou dos caminhos do Senhor e quer dar uma virada na sua vida, sai do seu lugar e vem até aqui. Eu quero orar por você. Aleluia. É um momento de batalha espiritual, igreja. E eu sei que Deus está falando com você que está sentado aí. Já está chegando a primeira pessoa. Glória a Deus. Deus te abençoe. Você já não é mais a primeira pessoa. Se tiver alguém na galeria que quer dar um passo para Jesus, o momento é esse. Ele quer mudar a tua história. Tem mais alguém aqui na nave do templo? Tem mais alguém aqui na nave do templo? Você que está em casa, você que está nos assistindo pela internet, se você também quiser dar um passo para Jesus, escreva nos comentários: eu quero aceitar Jesus, eu quero me reconciliar com Jesus. E nós estaremos também orando por você aqui nessa noite. Mas escreva nos comentários: eu quero retornar para Jesus, eu quero aceitar a Cristo como Salvador. E nós estaremos orando por você. Tem mais alguém aqui no templo? Jesus está voltando e Ele quer salvar a sua vida. Ele está olhando para dentro do teu coração, está contemplando o que você está precisando. Está precisando de um socorro de Deus. Alguém que se afastou,
Não tem, nós vamos orar então pela vida deste rapaz que está aqui. Eu convido os irmãos a estender as mãos, direcionar a sua oração para cá. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua presença, Senhor. A Tua palavra foi ministrada. Está aqui, Senhor, meu Deus, este homem que se rendeu aos Teus pés, ó Pai, que deu ouvidos à Tua voz, Senhor. Nós Te glorificamos pela vida dele. Nós Te louvamos, Senhor, pela vida dele, ó Pai, pela decisão que ele tomou nessa noite tão importante. Meu Deus, que o Senhor possa repreender todo o mal na sua vida. Meu Deus, Tu conhece ele por dentro e por fora. Meu Pai, vai entrando, Senhor, com as Tuas mãos poderosas, Senhor, sobre a sua vida. Meu Deus, alegra o seu coração. Salva, Senhor, e liberta a sua alma. Meu Deus, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Repreende toda a fúria do adversário. Liberta, Senhor, de tudo aquilo que ele precisa ser liberto. Dá permanência na Tua casa para ele, Senhor. Meu Deus, sustenta ele, toda a sua família com Tuas mãos. Abençoa de uma forma sobrenatural. Encha ele do Teu Santo Espírito, ó Pai. É o que eu te peço. Toda a igreja te pede, já te agradecendo por tudo, em nome